Isaías capítulo 41, nós vamos ler somente o versículo de número 10. Isaías capítulo 41, nós vamos ler somente o versículo de número 10. Glória ao nome santo do Senhor, que diz assim, são palavras do profeta Isaías, revelado pelo Espírito Santo de Deus, usado pelo Espírito Santo de Deus a escrever: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra fiel. Eu vou repetir, irmãos, está escrito assim, palavras do profeta Isaías, usado pelo Espírito Santo de Deus, que escreveu: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, ou melhor, eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra, minha destra fiel. Amém. Mais um momento, irmãos, está entre nós a palavra de Deus, e ela permanece na glória do Pai, e pelo Espírito Santo de Deus, Ele vai falar conosco mais uma noite, e eu quero conversar com os irmãos um pouquinho sobre o seguinte tema: como vencer o medo? Como vencer esse sentimento que às vezes nos domina tanto? Eu tenho visto em muitas exortações, explicações, contextual, irmãos, pessoas falando que você não deve ter medo, mas existe medos que é necessário nós termos. Eu vou te explicar já de que maneira. Por exemplo, quem não tem medo de altura, quem não tem medo de profundidade, tem medo, irmãos, de, vamos dizer assim, de se eu praticar tal coisa, eu posso me ferir, me machucar. Então tem medos que é necessário ter, que tem certos tipos de medo que até nos transmite segurança. Então é necessário explicar isso à igreja primeiro. Por exemplo, pessoas que têm medo de altura, ele nunca vai sofrer um acidente de altura, caindo de lugar alto, porque ele tem medo, e aquilo ali, aquele sentimento de medo, naquele momento traz a ele, e é uma certa segurança. Não é desse tipo de medo que nós estamos falando. A Bíblia não está falando isso, porque quando nós eliminamos este medo de altura, agora nós vamos exagerar, e aquele exagero vai nos tirar uma certa segurança que nós tínhamos, porque praticávamos o medo de não subir um lugar alto, outros desceram a profundidade. Então tem algum medo que ainda nos traz segurança. Esse sentimento de medo, ainda que usamos a palavra medo, ainda é sadio, porque nos traz e transmite uma certa segurança, e nós não vamos exagerarmos naquilo. A ordem mais repetida em toda a Bíblia, a propósito, é esta: não tenha medo. Não tenha medo. Bem, Deus conhece, irmãos queridos, nossa estrutura e sabe que somos sujeitos ao medo, estamos sujeitos a termos esse sentimento, e de fato, há muitas coisas que nos amedrontam, há muitas coisas que nos traz medo, há muitas coisas que nos traz um sentimento de insegurança, e tudo que é maior do que nós, tudo que se apresenta como um fantasma, um gigante, nos assusta. Às vezes, tudo que nos atravessa em nosso caminho como uma surpresa, nos traz grandes medos, irmãos. Então, tudo que é maior do que nós, tudo que nós não dominamos, irmãos, planta medo em nosso coração. Por exemplo, um diagnóstico. Ninguém estava esperando, você talvez não estava esperando ficar doente, mas naquele exato momento aconteceu um diagnóstico e o sentimento de medo dominou o seu coração. E nós não vencemos o medo, irmãos, não vencemos o medo fazendo incursões para dentro de nós, ou seja, tomando para nós ali, guardando aquele medo dentro do nosso coração, irmãos, e ao ponto de vivermos aquela circunstância. Não vencemos escondendo dentro do nosso coração um sentimento de medo. E também, irmãos, trazendo para nós técnicas
com medidas, irmãos, orientais, pensamento, força da mente. Não, esta teologia cognitiva, pense positivo, pense assim, pense desta maneira. Isso não é transformação, irmãos. Isso é dominar a mente, dominar a nossa mente. Não há transformação. Não se trata de repetir fórmulas mágicas para trazer serenidade ao nosso comportamento interior. Convencemos o medo quando nós começamos a confiar na grandeza de Deus sobre a nossa vida. Quando nós deparamos com o nosso sentimento de medo, irmãos, e vemos diante do nosso medo a grandiosidade do Deus que nós adoramos, do Deus que nós servimos. Eu ouvi uma oportunidade, uma parábola. Estava, irmãos, estudando sobre um texto bíblico, e quem estava dando aula disse assim: um certo garoto, um pai, filho e o seu pai estavam caminhando pelas ruas da cidade, e o pai, e o filho, melhor dizendo, uma criança, um jovenzinho, disse ao pai: pai, eu gostaria de saber qual é o tamanho de nosso Deus. Eu vejo vocês cantando: meu Deus é grande, nosso Deus é grande, nosso Deus é grandioso. Eu gostaria, pai, de saber o tamanho do nosso Deus. Então o pai disse, olhando para o céu, se deparou com um avião, estava tão alto que quase não dava para enxergar. Ele disse ao filho: você consegue ver aquele avião, filho? O filho disse: sim, meu pai. E de que tamanho ele é? O filho responde ao pai: pai, ele é tão pequeno que quase não percebo. Ele cabe completamente na palma das minhas mãos. Bem, o pai disse: tudo bem, nós vamos até ali. E seguiram a jornada. E logo mais adiante o pai entrou no aeroporto. E disse ao filho: olha, irmãos, que parábola maravilhosa, que exemplo maravilhoso. Colocou ele diante de um grande avião e disse: e agora, filho, qual é o tamanho deste avião? Pai, estou perguntando de Deus, mas eu quero saber primeiro, qual é o tamanho deste avião? O filho respondeu ao pai: pai, ele é gigante, quase não consigo ver o começo, o meio e o fim deste avião, ele é gigantesco. Então o pai vai responder à indagação do filho: o tamanho de Deus. Filho, assim é Deus. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Quanto mais nós ficamos distante do Senhor, mais o nosso Deus parece tão pequeno diante das nossas adversidades, diante dos nossos medos. Mas, filho, quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais nós vemos a grandiosidade do nosso Deus diante aos nossos medos, diante as nossas dificuldades. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, aqui é um exemplo claro, mesmo que sendo usada esta parábola cotidiana, mas é um exemplo maravilhoso. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós vemos a sua grandiosidade diante do tamanho dos nossos medos, se é que exista isso, tamanho das nossas dificuldades, dos nossos medos. Israel aqui, irmãos, está prestes a passar aquilo que chamamos de exílio. Eles pecaram, estão pecando, não estão dando ouvidos à palavra do Senhor. E aqui Deus está usando o profeta Isaías para dizer: mesmo que vocês merecem, mesmo que Deus vai castigar vocês devido ao pecado de vocês e não dar ouvido à sua palavra, Ele está dizendo: não tenhais medo, louvado seja o nome santo do Senhor, porque aquele Deus que permitiu vocês passarem pelo vale, está permitindo vocês entrarem nesta situação de prisão, nessa situação de cativo. Não tenhais medo, porque Ele é grande. Ou seja, mesmo nós errando diante do Senhor, as tuas infinitas misericórdias são a causa de eu e você não sermos consumidos. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. O nosso Deus é aquele que permite as provações,
é aquele que permite momentos de dificuldade, mas não fica do outro lado da margem. Ele é o Deus que está antes do problema, está no meio do problema. É o Deus que está antes da tempestade e também está dentro da tempestade. É um Deus que não nos abandona, não nos deixa só, mas atravessa conosco. Aqui é anunciado a graça de Deus, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. A graça salvadora, que não vira as costas para nós. Deus, pelas suas infinitas misericórdias, nos alcança com as tuas mãos. Então vemos a grandiosidade de Deus diante ao nosso medo, quando vivemos e habitamos com o Senhor. Estas palavras, então, originalmente foram destinadas, queridos, ao povo de Israel, que enfrentava ameaças externas, internas. No entanto, eles possuem aplicação universal e eterna, nos falam a um coração humano, qualquer época, em qualquer situação. Quem hoje, irmãos? Qual a família hoje que não está passando por adversidades? Qual a família hoje que não está enfrentando problemas? Qual família hoje que não tem ao menos um desempregado, alguém passando por fome, por situações vexatórias? Quem hoje, irmãos? Sei que tem muitas famílias que Deus tem abençoado poderosamente, os filhos estão prósperos, mas tem sempre alguma coisa a se resolver. Nós estamos literalmente em um vale. Há famílias em guerras, há famílias brigando, lutando com uma contra outra, há o evangelho falso sendo pregado, há doutrinas falsas, há falsos profetas. Nós estamos literalmente atravessando um vale, irmãos. Por quê? Porque a nossa pátria não é aqui, mas o Senhor está conosco, dizendo: não temais, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus ordena a seu povo a não ter medo, e nem vivermos assombrados. Sentimento de medo que nos agrura. A vitória sobre o medo não está nos mecanismos usados pelos homens, o coach, a pregação antropocêntrica, não está no mecanismo usado pelo homem que diz: vá em paz para sua casa. Não, irmãos, não são palavras lançadas aos réus, ao léu, mas a verdadeira mensagem, ela toca no homem dentro da tua alma, e ela coloca o homem na posição de enxergar o tamanho do Deus que está diante dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não é, irmãos, palavras ou costumes ou doutrinação mental, não, irmãos, mas uma transformação, uma regeneração de dentro para fora, que coloca o homem numa posição e diz assim: adiante de mim está o poderoso Deus, o general da guerra, o Senhor dos exércitos, o leão da tribo de Judá, o criador e formador de todas as coisas, o meu rei, o meu salvador, a minha fortaleza, o meu escudo, a minha proteção. Louvado seja o nome santo do Senhor. Começa de dentro para fora. Oh, aleluia, louvado seja Deus, irmãos, bendito é o nome santo do Senhor, louvado seja Deus. Não é uma lavagem cerebral, não são jargões, mas ele está, irmãos, com os seus pés dentro da figueira, enxertado na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Os teus pés estão alicerçados na rocha, que é Jesus Cristo. Oh, aleluia. Sua casa foi construída num alicerce rochoso, não num alicerce arenoso, que o diabo bate o pé, a cara carrancuda de uma magrela, de uma situação difícil, ele foge e vai embora e toma para si um título de desviado. Não, irmãos, mas ele está fundamentado dentro da palavra, da doutrina bíblica, da salvação em Cristo. Sua fé está fundamentada na cruz do Calvário, e ele não vira as costas para Deus por causa do medo, por causa do desespero, mas ele se posiciona diante da adversidade e diz: tu és o meu Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Se você veio aqui esta noite com essa incerteza no seu coração, você precisa conhecer Jesus. Talvez pregaram a você um Jesus prometedor de coisas,
um Jesus que vive de profetadas, um Jesus que vive te prometendo coisas. O Jesus bíblico, ele nos chama ao arrependimento e transforma o homem de dentro para fora. Ele muda a nossa visão, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Mas é certo, assim como Pedro, claro, temos momentos que nós estamos mais frágeis. Claro, irmãos, nós não somos super-heróis. Então é esta hora que a palavra vem lembrando nós que temos um Deus maravilhoso, que temos um Deus que tem as rédeas da história em suas mãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que temos um Deus que nos acode. Lembramos de Pedro. Pedro tinha uma fé fervorosa. Lembramos de Elias, era um homem de fervente oração. Lembramos de Elias quando ele olha, irmãos, e vê do outro lado, de outro domínio, irmãos, agora já está dividido, reino do norte e reino do sul. Quando Elias olha para o reino do norte, Senhor, quantos homens lá para ser vencido ainda? Olha a idolatria. E ele, irmãos, se fecha naquele medo e diz: Senhor, eu quero a morte, eu não quero mais viver isso não. Eu estou aqui pregando tua palavra, estou aqui degladiando contra Baal, uma mulher insana, feiticeira, idólatra. Jezabel está tentando destruir a minha vida. Não dá para mim. Acabe, seus homens estão me perseguindo, esta mulher quer tirar a minha vida. Ele deixa o jovem no deserto e sobe, irmãos, e se esconde numa caverna. Biblicamente, irmãos, Elias é o primeiro homem a enfrentar a enfermidade que chamamos hoje de depressão. Ele se tranca na caverna, sendo um homem de fervente oração, mostrando a nós que o homem é limitado, irmãos. Que todos nós não temos imunidades especiais. Nós somos limitados. Em uma altura da nossa vida, o medo vai acontecer. Não é que agora somos super-heróis, e agora tem gente fazendo isso, irmãos, numa linhagem teológica que parece que é o super-herói. Está aqui pronto. Não, irmãos, tem momento na nossa vida que nós sentimos o peso, a responsabilidade, e isso, se nós não ouvirmos uma palavra como essa, irmãos, que fala de Jesus, que prega Cristo no centro da mensagem, as nossas pernas vão enfraquecer, elas vão ficar bambas, e nós vamos sentir medo, e vamos, irmãos, como Asaf, que já foi dito aqui, os pés quase se resvalaram, mas esta noite o Senhor está lembrando que Ele é o guarda fiel do seu povo. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Não há o que nós tememos. O Senhor é poderoso, Ele é soberano e Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Quando olhamos para Elias, quando o Senhor se apresenta a ele, o anjo do Senhor, ele diz assim: morreram todos, só sobrou eu. Então o Senhor diz: não, Elias, você está fazendo uma leitura com um sentimento de medo, está errado. Ainda tem 7.000 que não se renderam a Baal. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei o que você está sentindo, qual é o sentimento, em que área da tua vida você está sentindo medo, mas o Senhor está dizendo claramente pela sua palavra, é Ele que nos fortalece. Somos fracos demais, de fato, não há superpoder em nós, e Deus conhece nossa estrutura e sabe que somos pó. Somos literalmente pó e precisamos do Senhor em todas as circunstâncias da nossa vida. Às vezes, eu e você não podemos ficar de pé, escorados no bordão da autoconfiança. A própria palavra diz: maldito é o homem que confia no homem. Ele não está colocando eu contra você, não é isso. Se Ele mesmo pede para nós vivermos em união, amar uns aos outros como Cristo nos amou, agora vem desconfiança. Às vezes a gente pega esse texto e acha que é maldito o homem que confia no outro. Não, maldito é o homem que confia em si mesmo. A autoconfiança, essa história de determine sobre sua vida, declare, não tem nada em nós, irmãos. Nós somos pó. Hoje estamos de pé, amanhã estamos caídos, fracos, doentes, não há força.
não conseguimos executar nem aquilo que nós prometemos. Quando nós olhamos, por exemplo, para Paulo, ele deixa bem claro isso. Se está de pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se. Em outras palavras, somos pó. Talvez você está aqui esta noite assim, olhando para a tua vida, dizendo: Senhor, como eu sou fraco, Senhor, como eu sou fraca, eu não tenho força, eu não consigo me estabelecer de pé. Mas a nossa vitória não decorre da nossa força, mas da presença de Deus conosco, o Deus Emanuel. A força vem dele, a graça vem dele, a bondade vem dele. Oh, aleluia! Ele não é uma autoajuda, ele não coloca simplesmente na tua frente uma máscara de poder, não. Ele te dá poder, e o poder de Deus sobre a nossa vida é o Espírito Santo. Clame agora, aonde você estiver e diz: Senhor, eu preciso desta força, eu preciso do teu poder, eu preciso da tua unção, Senhor. Então Ele te socorrerá, Ele te dará forças para vencer o que você está passando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você é assim como eu, precisamos da força que provém do Senhor. Este é o momento. Aonde você estiver agora, clame: Senhor, me dê de sua força. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não estou aqui para te prometer algo, eu não estou aqui para te dar falsa esperança. O meu chamado pelo Espírito Santo de Deus é anunciar à igreja que a tua força é Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. É o que você precisa, é de Jesus sobre sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, aleluia, bendito seja Deus. Quando olhamos para Jesus o Nazareno, o que ele passou, nenhum de nós passaríamos. E a Bíblia diz que ele foi abandonado, não só pelos seus discípulos, mas pelo próprio Pai. Oh, aleluia! Agradou Deus, o seu próprio Pai, agradou o Pai moer o seu Filho. Ele abandonou. A palavra de Jesus é justamente essa, irmãos. Pai, por que me desamparaste? Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Ou seja, naquele momento ele tinha que caminhar até a cruz para cumprir a sua missão. Louvado seja Deus. E exclamou: Eli lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, e ele pediu: se possível, passa de mim esse cálice. Não era medo de enfrentar a cruz. Ele não estava sem força para prosseguir em sua jornada. Não era essa a ideia. Não era esta a fala de Jesus. É que eles viveram junto o tempo todo. Sempre o Pai está no Filho. Eles não se separam. Nunca se separaram. Mas a cruz, Jesus tinha que fazer sozinho aquela missão. Ele tinha que ir para a cruz. O único momento que o filho separou-se do pai. Então ele clamou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O cálice era de saber que ele teria que ir para a cruz sozinho. Oh, irmãos, que força maravilhosa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você precisa desta força, esta força tem nome, é Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome santo do Senhor. É Ele que te dá força, é Ele que nos dá esperança, é Ele que nos dá vigor, é Ele que nos traz paz, a paz que excede todo entendimento. E Jesus conclui esta fala, e entendeu que a missão precisava ser completa. Ele entendia e sabia que precisava completar aquela missão, e então disse: todavia, seja feita a sua vontade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bem, eu não sei o que você está vivendo, qual é a dor que você está passando. Talvez uma cicatriz de infância, na sua juventude, algo que não deu certo, decepções sobre sua vida, e você tem medo, porque o teu coração está incrustado no sentimento de medo. Jesus não teve medo na cruz. Nós também devemos imitá-lo e dizer: Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim a tua vontade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Me dê forças, tira de mim o sentimento de medo,
Clareia os meus olhos, oh, aleluia, louvado seja Deus. Dê-me aqui as tuas mãos, louvado seja o nome santo do Senhor. Me cubra com o teu sangue regenerador da cruz, me revista do teu poder, me encha do teu espírito, e que a tua palavra possa estar cravada na tábua de carne do meu coração, e que eu possa viver como zeloso, especial, cheio da tua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Então, irmão, Ele nos ajuda. Oh, quão poderoso ajudador é o nosso Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Quão poderoso é o nosso Deus. Quão poderoso ajudador é o nosso Deus. Ele nos cerca pela frente, nos cerca pela retaguarda. Salmo 121 deixa bem claro isso. Nós olhamos para o Salmo 121 e diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? A resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Vejamos que repete a mesma fala de guarda: aquele que te guarda não tosquenejará, não dormitará o guarda de Israel. A ideia de guarda é estar sempre de olho, é o farol, é o baluarte, é a proteção, é o escudo, o Altíssimo, a habitação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou seja, Ele não dorme, não tosqueneja, não se fadiga, não se estressa com você, não se cansa. Você pode ir diante do Senhor quantas vezes você precisar e clamar de todo o seu coração, abrir a sua boca e dizer: eis-me aqui, me ajude. E nós vamos ver, quão poderoso é o meu Deus, louvado seja Deus, quão ajudador é o meu Deus. E Ele nos cerca pela frente, na retaguarda, protege nós por cima, sobre nós estende sua mão, Ele nos ajuda, Ele nos apruma quando nós caímos, Ele nos anima quando somos assolados pelo seu desencorajamento. Louvado seja o nome santo do Senhor. É Ele que nos apruma, nos coloca em posição, e é o que Deus está fazendo com você e eu esta noite, dizendo: é aqui que eu te quero, eu tenho te visto. Irmãos, que maravilha. Então diz assim o Senhor à igreja, e eu tenho, irmãos, autoridade dada a mim por Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, a dizer assim: assim diz o Senhor à igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim diz o Senhor à igreja. Ele quer te aprumar, Ele quer esquadrinhar você e eu, alinhar-nos, tirar todo o sentimento de medo e nos posicionarmos diante das nossas adversidades, para entender que sem Ele nós não temos retaguarda. É Ele que nos protege com as suas mãos sobre a nossa vida, nos apruma quando caímos, tropeçamos, e a ideia aqui é de estar desconjurado, todo desformado. Ele vai e nos coloca, nos posiciona, nos alinha e faz nós olharmos para o alvo, e o alvo da igreja é Cristo, quando Ele mesmo prega e exorta: se você quer ser um crente, em outras palavras, quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome tua cruz que está no chão, coloque em teus ombros, siga-me. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é o alvo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. E terceiro, Ele sustenta nós com a sua destra fiel. Destra fiel. Nos segura com a sua mão forte e poderosa, guiando nos conselhos da sua palavra, guiando dentro das doutrinas bíblicas, guiando nós o Evangelho, que é o poder de Deus para transformar e regenerar a vida do homem. Então, guiados com o seu conselho, nos recebe em sua glória,
no monte da obediência. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, eu poderia vir aqui prometer milhares de coisas a você, mas a pergunta é: o que eu e você seríamos transformados? Nada. O que estaria regenerando nossa vida? Em nada. O evangelho precisa ser pregado. Quando sairmos daqui, vamos entender que o Senhor está conosco e agindo, apesar das nossas dificuldades. É Ele que tira o nosso sentimento de medo e nos garante segurança, porque a sua destra é fiel, ela está conosco, oh aleluia. Ele é a torre forte no dia da batalha, Ele é o nosso socorro no dia da angústia. É nele que temos, irmãos, eterna redenção. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você veio aqui esta noite desanimado, olhando para os problemas acachapantes da tua vida, olhando para as dificuldades e as tão dolorosas lutas que você tem enfrentado, e tem um medo sobre sua vida. Eu tenho medo de perder a salvação, eu tenho medo de perder o Senhor de vista, eu tenho medo de perder a presença de Deus, eu tenho medo de perder a minha coroa. O Senhor está dizendo literalmente, claramente, pela sua palavra: Ele é o teu baluarte, e o Espírito Santo de Deus, mais uma noite, através da mensagem do Evangelho, está nos assegurando de nossa salvação em Cristo Jesus. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. Então, o que está amedrontando sua alma é uma pergunta. Como você veio aqui esta noite? O que está amedrontando a sua alma? O que está perturbando o seu coração? O que está trancando sua alma? Eu quero dizer agora pelo Espírito Santo: lance todo o seu medo aos pés da cruz de Jesus agora. Ponha todo o seu sentimento de medo agora nos pés do seu Salvador. E diga: Pai, eu estou depositando todo o meu sentimento de medo nos teus pés, Senhor. Medo de não sair desta cama, medo de não ser curada, medo de não ser curado, medo de perder a minha salvação, medo de perder a minha vida sem antes conhecer o meu Senhor. Eu estou colocando tudo nos pés da cruz de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ponha os seus olhos em Deus. Então, triunfe sobre o medo. Triunfar aqui é viver, pisar nele, porque sabe quem tem crido, aquele que começou a boa obra é fiel para completar aquilo que começou. E lembre-se, você e eu não precisamos de medo, nós precisamos de Jesus. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.